E aí, galera do primeiro ano, só alegria? Né? Pesado as últimas aulas? Foi pesado? Foi, né? Eu sei, gente. Eu sei. A culpa não é minha, é o cronograma, bastante coisa, né? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Hoje a aula é de boa, é light. Uma aula a gente vai falar dos Estados Unidos, mas nada muito complexo, não. Vamos falar um pouquinho da formação do território, da regionalização daquele país que não é nada pequeno. Beleza, então é uma aula mais descritiva, a gente vai conversar aí sobre como é organizado o espaço. Então é mais de boa, é light e é mais rápida, bem mais rápida. Beleza? Vamos lá comigo aqui então, discutir alguns pontos interessantes. Eu quero dúvidas hoje, hein? Quero dúvidas. Vamos lá. Bom, gente, para começar falando dos Estados Unidos, vamos caracterizar esse lugar aí, né? Professor, não, para começar, tira a sua cara da frente do mapa. Vamos, verdade, você tem razão, tirei. Bom, vamos falar um pouquinho. Os Estados Unidos, ele é gigante, tá? Ele é grande, tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, né? Ele é um território descontínuo. O que eu quero dizer com isso? Que existem dois territórios norte-americanos que não estão neste mapa que vocês estão vendo à esquerda, né? Que é o Havaí, que está lá no Pacífico, o arquipélago do Havaí, e o Alasca, que está lá entre o Canadá e a Rússia, né? Lembrando que o Alasca foi comprado da Rússia lá em 1860 e alguma coisa que eu não lembro, enfim, lá em 1860 alguma coisa, tá? E o Havaí foi anexado ao território a partir de um processo de invasão, né, de anexação, invadir e tomar, né, igual a Rússia fez com a Crimeia, lembraram, né? Então, foi lá em 1890 alguma coisa, enfim, foi lá no final do século XIX, certo? Então, o que é interessante de se perceber? Boa parte da expansão do território norte-americano se deu durante o século XIX, a maior parte, tá? Então, o século XIX foi um século muito importante para a expansão e formação do que os Estados Unidos é hoje, beleza? Então vamos lá. Ele tem a terceira maior população do mundo, é gente pra caramba, é quase 360 milhões de habitantes, tá? Por isso que quando a gente fala em processos, por exemplo, como a pandemia do Covid chegar nos Estados Unidos, por isso que é preocupante em números absolutos. A gente está falando de que muita gente vai estar exposta ao vírus dentro do país, tá? Ou pode ficar doente. Então, em números absolutos é gente pra caramba, beleza? Bom, dá uma olhadinha aqui nesse mapa da esquerda. Deixa eu pegar minha caneta. Olha aqui, tá? Observa que alguns territórios, tá? Foram conquistados por guerras, né? Tipo aqui, ó, conquistado na Guerra da Independência, né? Tá? Outros territórios foram comprados, né? Tipo a Louisiana, não é a professora Luiziane, tá? Enfim, a Louisiana, que foi comprada, né, da França no comecinho do século XIX, tá? E a gente tem aqui, ó, a Califórnia, que foi cedida, né, pelo México em 1848. Beleza? Outro território cedido pela Inglaterra no mesmo período. Então repara que toda a formação desse território gigantesco, né, não foi lá tão simples assim, né? Foram acordos, foram guerras, né, guerras internas ali, e foram compras, né, negociações. Inclusive, quando compraram o Alasca, né, muita gente falou, pô, você tá louco comprar aquilo? Né? Pois é, depois foi um bom negócio, né? Se mostrou um bom negócio. Então, os Estados Unidos ele nasce aqui nas 13 colônias que você estuda lá no 8º, 9º ano e se expande para o oeste. Isso aqui a gente chama de marcha para o oeste, né? Lembra lá de um negocinho chamado Destino Manifesto? Que eles usavam de desculpa para assumir o controle das terras? Quando a gente fala ocupação, dá a impressão que o lugar estava vazio, né? E não era bem assim, tá? Vários desses territórios estavam ocupados pelos povos nativos da América do Norte. E vários desses povos, assim como no Brasil e em outros países, foram dizimados pela ocupação, né? O Destino Manifesto partia do princípio de que era uma vontade divina, né? Entre aspas, que quem fosse para lá e se desse o trabalho e fosse uma pessoa dedicado e tal, teria o direito divino de ter aquelas posses, né? Que louco, precisava de uma justificativa para isso.
né? Então, os pioneiros aí seguiram esta lógica e esse perfil de argumento, tá? Hoje, os Estados Unidos está configurado desta forma aqui. É interessante observar que os estados americanos, tá? Eles têm linhas retas em vários pontos que dividem, tá? Os seus territórios, tá vendo? Ó? Então, isso mostra o quê? Quando você vê linhas retinhas dividindo o território, significa que essa divisão foi definida em um mapa. Ou seja, não é um rio, uma montanha, igual no Brasil, que geralmente divide os territórios. Isso aí é tudo dividido por paralelos e meridianos, tá? Então, o território dos Estados Unidos é todo fragmentado em estados que têm bastante autonomia, né? Cada estado americano tem uma autonomia em relação ao governo federal bem grande, diferente do Brasil, né? Que não tem lá tanta autonomia assim, beleza? Bom, então vamos lá. Outra coisa que chama atenção aqui é a expansão industrial. Isso aqui foi muito importante. A pergunta que você tem que fazer é: como que os Estados Unidos conseguiu se destacar? Porque ele é uma colônia também. Ah, porque ele é de povoamento. Não é só isso. Tem alguns elementos da colonização que são muito importantes da gente poder destacar para poder entender o porquê que os Estados Unidos cresceu tanto e se destacou tanto no cenário da própria América, né? E um dos motivos importantes é isso aqui, ó, tá? Que eles tiveram certa liberdade em relação à metrópole. Quem era a metrópole? Inglaterra. Aí se pergunta, por que a Inglaterra deu uma certa liberdade ao que hoje é os Estados Unidos? Bom, você tem que lembrar que a Inglaterra tinha muitas colônias, muitas, né? Principalmente na África e na Ásia. Tá? Lembra que a gente viu que boa parte da expansão foi no século XIX? Então, século XVIII, XIX, a Inglaterra estava muito mais focada lá no Oriente e na África. Tá? Era muito mais rentável. E meio que, entre aspas, ela abandonou a América. Já, se eu pensar que o Brasil, a América do Sul, né, que era controlado por Espanha e Portugal, Espanha e Portugal eram potências decadentes. Então eles não tinham lá tanto cacife para bancar e oferecer competição, né? Na verdade, oferecer rivalidade às conquistas inglesas e francesas lá na África e no Oriente e na Ásia. Então o que eles tinham de colônia era aqui na América. Então para Espanha e Portugal, as colônias da América eram muito, muito, muito importantes. Já para a Inglaterra, as colônias da América não eram lá tão importantes assim, porque eles tinham outras colônias na África e na Ásia. Sacaram? Então aí meio que essa galera aqui do norte, da América do Norte, ficou mais soltinha, né? E o fato deles terem essa relativa liberdade foi muito bom, porque eles puderam seguir suas próprias vidas e criar suas próprias normas e seu caminho. Enquanto aqui, tudo que se era produzido era fortemente sugado pela metrópole portuguesa ou pela metrópole espanhola. Beleza? Então isso é um fator importante. Outra coisa legal, né? Como em quase toda a América, eu tenho grande oferta de recursos minerais. Quando o país é gigante, tipo Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, é normal que nesse território gigantesco tenha bastante recurso mineral. Você entende? Pô, o território é gigante, a chance de eu achar coisas ali de baixo é maior, porque eu tenho mais espaço para explorar. Então, lá sim, sempre teve muito recurso mineral e ainda tem, né? Energético, tipo petróleo, carvão, né? E outros minerais metálicos como ferro, bauxita, né? Que você faz o alumínio, enfim, vários. Então, os Estados Unidos sempre foi muito bem servido disso aí, tá? Outro fator importante para entender a expansão industrial é que quando vai chegando ali naquele século XIX, século XX, o que vai acontecendo na Europa? Lembra? Uma porrada de guerra, né? Sempre tinha guerra, sempre. Você vai ver guerra só na Europa. Guerra Europa, não é? Até culminar nas guerras mundiais, que é a primeira e a segunda. Onde foi o palco principal das guerras mundiais? Tadã, Europa. Então a Europa estava se destruindo, né? Em guerras e tal. E isso, obviamente, vai consumindo recursos, né? Vai consumindo energia, enfim, e matando gente.
E isso, nesse contexto, os Estados Unidos continuava crescendo, a Europa se destruindo e os Estados Unidos crescendo, o que vai acontecer? Os Estados Unidos começam a se destacar cada vez mais, né? Então, isso foi muito favorável à expansão desse país no cenário de guerras, né? A destruição da Europa durante as guerras e a ascensão e a capacidade produtiva dos Estados Unidos, que é gigantesca e que supriu a demanda, parte da demanda de produção industrial de aliados europeus, tá? Outra coisa importante, os Estados Unidos criou um sistema produtivo em massa, que é o Fordismo, por exemplo, né? Esses modelos de produção em massa garantiam uma capacidade produtiva crescente muito, muito importante, tá? Aí depois foi surgindo as corporações industriais que nasceram nos Estados Unidos, né? As primeiras corporações, né? Caras como Rockefeller, né? Que eram super ricos, né? Tá? Que controlavam vários segmentos da indústria, setores produtivos, né? Beleza? E aí, por último, um outro fator muito importante, um pouco mais recente, já século XX também, é o famoso estilo de vida americana, American Way of Life. Ou seja, aquele modelo de vida onde o padrão de consumo, eu de trabalhar para consumir, eu trabalho para consumir, aquela esqueminha, né, totalmente fundamentada na ideia do comprar, vai ser muito relevante, né, para criar uma cultura capitalista consumista, né, onde os Estados Unidos vai ser o país principal. E as corporações e empresas americanas vão oferecer esses produtos a serem consumidos. Então ele começa a expandir a cultura de consumo das coisas americanas para fora, né? Tipo o fast food da vida, esse padrão de carro e casa que a gente tem aqui, muita coisa vem de lá, enfim, né? Então esse modelo americanizado que foi invadindo o mundo se deu pela essa expansão cultural do estilo de vida americano. Beleza? De boa, né? Falei para vocês que é tranquilo? Bom, vamos falar agora da regionalização dos Estados Unidos. Isso aqui é bem legal, né? Os Estados Unidos têm uma região mais antiga que a gente chama de Nordeste. Onde está Nova York, por exemplo, né? Onde está Nova York? O Nordeste americano, tá? Vai pegar essa parte aqui. Deixa eu mostrar no mapa para vocês. Ops, ficou meio desproporcional o risco, mas vocês entenderam, né? Essa parte aí que vai ser o Nordeste dos Estados Unidos, a área de industrialização mais antiga, tá? É a área onde eu vou ter o predomínio das primeiras indústrias, das indústrias tradicionais. O que é indústria tradicional? Aço, combustível de energia, né? Combustível também, enfim, esse tipo de indústria. E as indústrias automobilísticas, cidades como Detroit, né? Chicago, enfim, Pittsburgh, cidades grandes, né, e tradicionalíssimas na história americana. Tanto é que aí é chamado de Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão da manufatura, tá? É onde começou esse boom da produção em massa, do Fordismo e essa parada toda de sociedade de consumo. Os Estados Unidos bombavam no Nordeste, beleza? E aí isso traz algumas vantagens. As cidades maiores ficaram ali, como Nova York, como eu citei, Washington, né, Boston, tá? Formando um adensamento de redes urbanas, ou seja, um adensamento de grandes cidades relativamente conectadas e próximas, enorme, com uma infraestrutura muito boa e com muita gente. E muita gente significa muita gente para consumir e para produzir mão de obra. Então, quanto mais gente, é mais mão de obra, mais mercado consumidor. E aí, meu amigo, a rodinha vai girando, 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 e a coisa bomba, né? Então, o Nordeste americano vai bombar no século XX, na segunda metade do século XX. Beleza? A proximidade com o Atlântico facilita exportações e comércios com a Europa. Grandes lagos ali facilita a comunicação com o Canadá e também a ligação com o Oceano Atlântico. Tudo isso é fator positivo, tá? Forma a famosa megalópole, que é a Boswash, que você está vendo aí na tela, abaixo de mim. Tá vendo? O que é uma megalópole? É quando as metrópoles grandonas colam, né? Olha que louco. A Boswash, Boston a Washington, tá? Tudo isso aqui é área de comunicação, tá? Da Boswash, beleza? Então, que é a junção dessas grandes cidades, tá? Certinho? Bom,
Aí, o que vai acontecer? Quando chega o século XXI, essa região antiga e produtora vai cobrar o preço dessa produção em massa desenfreada e desse consumo absurdo. A poluição é enorme, desigualdade social aí em alguns lugares cresce demais, gerando situações de violência. Custo de imposto sobe demais porque está muito adensado, o terreno fica muito caro porque tem muita coisa, muita infraestrutura. Então isso vai gerando fator, o que era antes fator de atração, vai sendo visto por novas empresas como um fator repulsivo. É tipo assim, ah não, não quero ficar aí, é muito caro o terreno, por que eu vou abrir uma fábrica, um empreendimento aí? Ah não, pô, aí é muito tumultuado, muita poluição, a pressão para a lei ambiental é grande. Então isso vai gerando uma demanda das novas empresas que produzem tecnologia de estar em outros lugares, entendeu? E aí várias indústrias começam a observar que é muito mais barato eu montar carros no México. É muito mais barato eu produzir computadores na Ásia, na China, na Coreia do Sul, enfim. E aí muitas indústrias começam simplesmente a fechar e partir para a Ásia, para países subdesenvolvidos. E aí, várias cidades ali desse contexto concentrado vão ficando abandonadas, o que a gente chama de Vale da Ferrugem, o Rust Belt. Ou seja, aquelas cidades promissoras que cresciam há décadas atrás, agora são cidades decadentes. A nova indústria não quer esse tumulto e essa poluição do Nordeste. Elas estão vazando para outros lugares. Por isso que vai criar o Vale da Ferrugem, que é o mesmo lugar do Manufacturing Belt. O que antes era próspero, hoje se torna decadente. Tá bom? Então isso é bem importante. E as indústrias novas, que é a menina dos olhos, né? As indústrias de ponta, as high-tech, né? Elas vão produzir tecnologia. E essas tecnologias, essa produção vai se concentrar em outro lugar. Vai se concentrar no que a gente vai chamar de Sun Belt, que é o Vale do Sol. É lá mesmo, onde você está pensando. Né? Onde vai estar a Google da vida, onde vai estar as Facebook da vida, né? Vai ser na região oeste dos Estados Unidos. Olha aí, eu saí lá da costa leste, saí daqui e atravessei o país para a costa oeste. É aqui que é o boom das indústrias modernas, aqui que é onde está rolando a parada e tal. Então as indústrias novas começam a se concentrar na costa oeste dos Estados Unidos, beleza? Que é a expansão mais recente, tá? A alta tecnologia é lá que vai ter o Vale do Silício, que é um tecnopolo. O que é um tecnopolo? É um lugar onde se concentram indústrias que desenvolvem tecnologias, tá? Então, por exemplo, indústrias de TI, todas vão estar próximas, formam um tecnopolo de TI, e assim por diante, beleza? E mais ao sul aqui, ó, eu vou ter a formação de novos polos petroquímicos. Aqui é o Golfo do México, né? Golfo do México, vai surgir indústrias petroquímicas, automobilísticas. Aqui vai ter na Flórida também, onde você tem, por exemplo, a base de lançamento da NASA. Houston está aí no sul. Então, o Sunbelt é o Vale do Sol. Por quê? Porque é a nova expansão, é o século XXI. Pensa assim, beleza? E aí o Nordeste vai ficando por passado e o Sunbelt é o novo. Beleza? Legal, né? Então é importante entender essa organização, tá? Setor petroquímico, alta tecnologia, tecnopolos, o famoso Vale do Silício, que são as empresas de informação, né? A Boeing, por exemplo, que é uma gigante, né, que produz avião, ela vai estar para cá, ó, vai estar no noroeste, tá? Vai estar para cá. Indústria aeroespacial, né? Tudo está indo do lado dos outros cantos dos Estados Unidos e não mais no Nordeste. Por isso que lá vai ficar, abre aspas, sucateado. Beleza? De boa, né? E o meião dos Estados Unidos, professor? Ah, as planícies centrais, você vai lembrar do quê? Agricultura, meu querido. Planícies centrais, você lembra disso aqui, ó. Produção agrícola, são cinturões. Eles adoram chamar de cinturões, né? Os belts, né? Cada cor dessa é um cinturão que predomina a produção de um cereal, de uma monocultura. Tá vendo aqui? Eu vou destacar para vocês, ó, culturas tropicais. Aqui você vai ter produção de trigo, né? Mas ao norte. Aqui no meio vai predominar o milho. E é importante se lembrar o seguinte, os Estados Unidos, tá? Ele vai ser... Eu risquei errado o milho aqui, mas
Coordenação é difícil aqui, tá, gente? É aqui, nesse meio. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, né? E é nesse meião dessas planícies centrais que concentra. Por que ele organizou em cinturões? É uma forma de você otimizar a produção agrícola, né? Dos principais cereais do mundo, como algodão, que não é cereal, mas é um produto agrícola importante, tá? O milho, o trigo, tá? E a soja. Esses 4 são os principais. O algodão, que está mais ao sul, milho, trigo e soja. São os 4 grandes produções monocultoras que eles dominam e exportam pra caramba, tá bom? Então, os Estados Unidos, além de ser um grande produtor industrial, é um grande produtor agrícola, porque o território é gigante, permite isso, né? Beleza, galera? Tranquilinha essa caracterização? Então, é isso. E o momento atual, professor? O momento atual, a gente vai falar basicamente da desindustrialização que eu citei. As indústrias começam a vazar dos Estados Unidos para ir para o México, para a Ásia, porque lá é mais barato de produzir, tá? A gente chama isso de uma desindustrialização relativa. Por que relativa? Porque não dá para você falar que os Estados Unidos está desindustrializado, né? Porém, ele vem perdendo indústrias tradicionais, indústrias de manufatura. Então, está desindustrializando relativamente. Beleza? Enfim, né? Ainda é o maior produtor de tecnologia. A China está tentando chegar nos Estados Unidos? Claro que tá, mas tá longe ainda, porque os Estados Unidos produz muito mais do que o Japão, que é o segundo maior produtor, muito mais que a China, né? Mas a China está correndo atrás para tomar o lugar dos Estados Unidos como principal potência também tecnológica. Vai acontecer? Provável. Agora? Não, mais para frente. Tá? E isso acaba gerando, no contexto atual, uma guerra comercial entre os americanos e os chineses, que vocês já ouviram falar aí na TV. Mas, em outro momento, a gente fala melhor dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Tá? Por agora, eu deixo um grande abraço para vocês e até mais tarde. Fui! Parou! Agora eu fui.